é a teologia do coaching, que é uma nova forma de teologia da prosperidade, só que é aplicada ao coaching. O que é o coaching? Coach, para quem não sabe, é muito comum em meios de esporte, que é um treinador. Treinador é aquela pessoa que vai administrar ali um grupo de futebol ou de time, dando conselhos e organizando de forma a pessoa ou o time a ir bem. E isso foi trazido para um meio mais da área emocional, no qual existem treinadores que treinam as pessoas para que elas possam ir bem na vida e que possam conquistar algumas coisas. O que é que a gente vê? A pessoa pensando em prosperidade psicológica, autoajuda, hedonismo, ausência de Cristo e ausência de pecado, justiça e juízo nas pregações. O coach não é totalmente errado, até porque existem coisas de autoajuda que servem realmente para que a gente possa melhorar na parte emocional, a como a gente deve se portar, a como a gente deve agir. Então, é muito importante realmente, às vezes, o coaching sendo bem aplicado, desde que isso não vá contra os princípios bíblicos, desde que isso não esteja contido nas pregações da palavra de Deus, diretamente e constantemente. A centro da Bíblia deve ser Cristo. E claro que pode ter ali algum elemento de ajuda, sempre o foco é Cristo. E se Cristo não for pregado na pregação, claro que não de forma direta, ele pelo menos deve ser pregado em outras pregações. Mas qual o problema do coach, da teologia do coach hoje em dia? É que é uma aplicação da teologia da prosperidade material, só que agora prosperidade emocional, prosperidade psicológica. E aí existem algumas vertentes, por exemplo, como Thiago Brunet, temos David Leonardo, que pregam essas ideias. Ela acredita que ela pode superar tudo, somente com ajuda psicológica. Ela não tem mais pecado, ela não tem mais sofrimento de juízo, ela não precisa mais se arrepender, ela só precisa seguir determinados conselhos e modificar a forma de viver, e dessa forma ela vai ser uma pessoa totalmente nova, quando, na verdade, isso é totalmente errado. A gente sabe que existe pecado, existe juízo e que existe inferno. E o que acontece nessa teologia do coaching é que existe um elemento de adoração ao próprio eu, à pessoa própria, existe um elemento de autoajuda, de ficar tentando ajudar a pessoa, de ausência de Cristo e de juízo e de pecado nas pregações. Então são pregações que amaciam o ego, são pregações que constantemente e que quase não se fala de Cristo. Ou se fala de Cristo, fala de maneira a ajudar uma pessoa. Então o que acontece com David Leonardo, por exemplo, que eu tenho muitas críticas, é que raramente ele fala de Cristo. Quando ele fala de Cristo, ele não fala diretamente do pecado ou confronta a pessoa com o pecado dela. É a essência do evangelho, que é a crença em Cristo e a crença no arrependimento do pecado, que nós somos pecadores e que precisamos de Cristo. Ele prega só amaciando o ego. E isso em contexto de pregação, em contexto cristão. O problema não é só ser uma única pregação a respeito daquilo, ou ser alternado. O problema é que a pregação só é isso. Não é errado, através da minha pregação, junto com a mensagem de Cristo ali, tentar ajudar os irmãos. Porque a Bíblia também contém elementos disso, de ajuda, de exemplos, de como a gente deve administrar nosso dinheiro. Tem um livro de Provérbios que é recheado de conselhos para a gente melhorar na nossa vida. Então, a Bíblia tem ajuda psicológica para a gente, tem autoajuda. Porém, o problema é quando a mensagem só contém isso. E é isso que David Leonardo faz. Ele só tem mensagens assim, não há mensagem diretamente de confronto. Thiago Brunet, eu tenho até menos críticas a ele, mas se ele faz isso em pregação constantemente também e não confronta as pessoas com o pecado dela, aí eu acho problemático. Mas isso eu vejo mais em David Leonardo. E aí tem até um livro do Iago Martins que fala que as mentiras da teologia do coaching. Então é um livro interessante se você quiser ouvir mais críticas a respeito desse tópico.